4 aninhos da nossa igreja, amém? Amém. Tá feliz também comigo? Bate palma aí. Como é difícil, né? Meu Deus do céu, como é difícil iniciar uma igreja do zero, não é? E chegar a 4 anos, né? 4 aninhos, uma criancinha. E isso, né, no final da história, nos leva a ter um culto especial, um culto de gratidão por 4 anos de igreja, e nos leva também a, obviamente, a lermos, estudarmos uma passagem da Bíblia que fala justamente da igreja. Porque uma pergunta que paira, quem sabe, nos nossos tempos, que é uma pergunta que provavelmente terá respostas diferentes para quando a pergunta do próprio Cristo foi feita há 2000 anos atrás, é viável, né? O que é igreja? É a pergunta. O que é, no final da história, igreja? Eu sei que você pode estar provavelmente pensando em algumas respostas possíveis, mas eu queria que você deixasse essa pergunta aí concatenada e conectasse isso com algumas coisas que eu gostaria de usar na minha introdução. Há alguns anos atrás, na verdade em 2014, aconteceu uma coisa no Irã. E Irã é um lugar que acontece muita coisa, né? E nesse episódio, um iraniano chamado Balal, há 7 anos atrás da sua vida, em uma briga de rua, ele acabou por matar um adolescente que brigava com ele. Na época ele tinha 18 anos e o outro 17 anos, numa briga. Durante a briga o outro veio a óbito, e lá as leis são muito rígidas, né? E ele foi condenado à morte por isso. 7 anos depois, na sua condenação, ele foi levado até a praça pública, e ali, diante do xingamento daquelas pessoas, uma corda foi colocada no seu pescoço. E em 1 minuto antes do horário previsto para a morte, a mãe da vítima, daquele menino que havia sido morto, que, pasmem vocês, né, deveria ser a responsável por empurrar a cadeira do enforcado, ela se levanta, dá um tapa no rosto daquele rapaz, o beija e o perdoa. E então, naquele momento inusitado do que deveria ser uma condenação no Irã, aquela mulher começa a chorar junto com a mãe justamente daquele que seria morto, e elas se abraçam, e ali há o perdão da pena de morte para aquele rapaz. O que isso tem a ver com a ideia de igreja? C.S. Lewis, eu queria citar para você aqui, vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste mundo. Se você aspirar o céu, ganhará a terra. Se aspirar a terra, perderá ambos. Me parece que a ideia de igreja é justamente não só um ajuntamento, não só uma espécie de convívio social, mas é a reunião daqueles que abriram mão de alguma coisa. É a reunião daqueles que abriram mão de algo pueril, passageiro, fútil, para colocar as mãos em algo eterno, precioso. Assim como aquela mãe decidiu abrir mão do seu direito à condenação, para trazer libertação para aquele que estava sendo condenado. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. E leiam comigo o texto que diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
outros alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Até aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai continuar lendo e estudando, né? Até aqui, o Evangelho de Mateus narra 10 vezes Jesus dizendo para os discípulos que era necessário retirar-se das multidões. Nós estamos justamente no meio do ministério de Cristo. Ele já havia feito os sinais, os milagres, os prodígios, e este texto é o texto justamente que vai ser o meio entre a primeira fase do ministério de Jesus e a sua ida para Jerusalém e morte. Esse momento é o momento em que justamente Jesus consegue se retirar e tem uma conversa íntima com os apóstolos, com os seus seguidores, com os seus discípulos. Ele vai, como diz o texto, em Cesareia de Filipe, não é? Cesareia, para quem já estudou um pouquinho aqui da geografia de Jerusalém, era a cidade mais retirada, mais gentílica possível dentro de Israel. Cesareia era justamente onde estava o palácio de César. E ali a maioria eram pessoas que não eram tidas pelos judeus, como aqueles que eram detentores, né, alvo da promessa de Deus, da aliança de Deus. Os gentios eram vistos como pessoas impuras, por muitos judeus chamados de porcos. Era um lugar que nenhum judeu queria estar. Você tem ideia, às vezes o judeu iria fazer uma viagem e seria muito mais curta a viagem passando por Cesareia. Eles davam a volta, às vezes andavam 20, 30, 40 quilômetros a mais só para não passar nessa cidade. E é justamente ali que Jesus encontra o local, quem sabe, mais interessante para estar longe da massa, não é? Então é justamente nesse lugar, Cesareia de Filipe, que Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai fazer a pergunta. Diz Jesus: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa, né? É uma expressão exclusiva de Jesus, e ele se autodenomina o Filho do Homem. Jesus usa o título, hoje nós sabemos, né, com base no texto em Daniel. Daniel tem a visão, né? Daniel é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele tem uma visão de vir sobre as nuvens como o Filho do Homem. E ali Jesus extrai essa expressão de Daniel e usa para dizer que justamente ele era aquele que Daniel havia visto em suas visões. Ele pergunta para os discípulos: o que os homens dizem do Filho do Homem? Quem eles dizem que eu sou? E a resposta deles, né? O versículo 14 é: alguns dizem que você é João Batista. João Batista, na verdade, havia morrido, né, decapitado, e havia por parte de Nero mesmo um discurso de que Jesus era a ressurreição de João Batista. Ele ficou tão impressionado com a presença de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com a maneira direta com que Jesus abordava a religião, os escribas, os fariseus, os doutores do seu tempo. A semelhança de João Batista, Nero chega a essa conclusão: ele é a ressurreição de João Batista. Outros vão dizer Elias, diz o texto, porque havia uma profecia em Malaquias de que Elias viria para preparar os caminhos do Messias. Mas Jesus mesmo vai dizer, né? Jesus mesmo diz que João Batista era Elias, não a reencarnação de Elias, né? Mas um profeta com a autoridade de Elias. Outros vão
dizer que Jesus poderia ser Jeremias, porque havia, de certa forma, algo semelhante no ministério de Jeremias, que era tido e é tido até hoje como um profeta sofredor, e o Cristo, que padecia de perseguições também, de certa forma, trazia essa representação. E outros, no final da história, não identificavam Jesus diretamente como um personagem do Antigo Testamento, mas o texto vai dizer, ou alguns dos profetas, né? Então, de fato, havia uma identificação do povo com a autoridade de Jesus, uma autoridade como a autoridade dos profetas do Antigo Testamento, mas nenhum deles, pelo menos nesse discurso, olhava para Jesus como o Messias, o enviado, aquele que havia sido prometido por todo o Antigo Testamento para libertar o seu povo. Então, Jesus vira para os apóstolos, na verdade, convenhamos, Jesus está pouco se lixando sobre o que o povo acha dele, né? Tanto que no final do texto ele vai dizer para que eles não digam que ele é o Messias. Mas o que ele quer saber, e me parece, o que ele quer causar nos apóstolos é a convicção de quem ele é. Por isso, o que o povo diz que eu sou é uma espécie de introdução para a pergunta central do texto. E vocês? Não é isso que ele diz? Jesus, no versículo 15, lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, não é? Ali, quem sabe, representando o grupo, como aquele que tinha liderança e que tantas e tantas vezes saiu na frente de todo mundo, e muitas vezes de maneira negativa até, Pedro vai dizer, respondeu Simão Pedro, no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para Pedro, não é isso? No versículo 17, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas porque Bar significa filho. Simão, filho de Jonas, é o que ele diz. Tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. O que acontece aqui é que quando Jesus vira para os apóstolos e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro é aquele que toma a frente em nome dos apóstolos, porque a pergunta foi, quem vocês dizem? E ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na boca de Pedro é óbvio que os apóstolos provavelmente já tinham uma opinião formada, pelo menos parcialmente, sem entender o que aquilo implicaria, não é, de quem era Jesus. Mas quando o Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Messias, não é, aquele que havia sido prometido por Deus através dos profetas para ser o libertador, o descendente de Davi, aquele que acabaria com o cativeiro, com a escravidão, aquele que era tão esperado pelo povo de Israel. Quando Pedro diz que ele era este, e diz mais, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado você é, feliz você é, Macários, a expressão no grego, feliz você é, porque quem te revelou isso não foi carne ou sangue. Isso é, você não chegou a essa conclusão através da sua capacidade, da sua inteligência. Isso foi algo que Deus de fato lhe mostrou. Por isso você é bem-aventurado. E ele diz, não é? Não foi carne e sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Amém? Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bonito. Muito belo. Dá pra gente, quem sabe, fazer um quadro, não é, com essa inscrição e botar bem aqui na frente, mas eu lhes faço uma pergunta. Pedro sabia o que estava dizendo? Não. Não sabia. Eu diria mais, eu diria que Pedro não fazia a menor ideia do que estava dizendo. Porque no próprio texto, se você continuar lendo, versículo 21, Jesus ainda com eles. Jesus vai falar sobre a sua morte de cruz. E o que Pedro vai dizer? Não, você não vai morrer, você está falando besteira. Isso não vai acontecer com você. E qual a palavra de Jesus aqui para Pedro? Afastai de mim, Satanás, ele vai dizer para Pedro, porque você se preocupa com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Você se preocupa com as coisas dos homens e não com as coisas de Deus. Então,
a percepção de Pedro, ela é muito, quem sabe, pequena diante da premissa, diante daquilo que ele diz, diante daquilo que ele confessa. Pedro tem uma ideia parcial do que é o Cristo, de que tipo é o Cristo. Foi algo dado por Deus, mas que ele de fato não sabia, não tinha a dimensão do que seria o Messias. Quem sabe Pedro, quando confessa Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, ele tem, assim como todo judeu do seu tempo, aquela expectativa política do Jesus, que seria como Davi, que se sentaria no trono de Israel, que libertaria o povo, quem sabe, da opressão romana, que lideraria o povo ao auge do que era Israel nos bons tempos, quem sabe, de Davi, do próprio rei. Pedro não tinha noção, por isso que é uma revelação de Deus, por isso que não é algo que ele de fato chegou à conclusão sozinho, porque ele não tinha dimensão do que aquilo estava, ou do sentido daquilo. E aí o que eu falo para você, parando um pouquinho aqui, é que quem é o Cristo para nós? Se Jesus perguntasse para você hoje, quem você diz que eu sou? Quem você pensa que eu sou? Quem você acha que eu sou? Eu tenho certeza absoluta que você responderia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você sabe que essa premissa não está completa, porque o Cristo do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, só faz sentido ressurreto dos mortos. Por isso que Jesus pede para eles não contarem para ninguém, porque era muito cedo ainda. E se Pedro e os apóstolos saem espalhando essa notícia de que Jesus era o Cristo de fato, essa expectativa extremamente humana, carnal, material, política, iria tomar conta de toda aquela história, a ponto de que ninguém deixaria Jesus ir para a cruz, que é justamente a força que Pedro está fazendo. Então, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, só faz sentido se de fato nós entendermos a morte e ressurreição dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, só é completo no entendimento do que isso implica, se nós entendermos de fato que o discurso de Jesus é o discurso daquele que era o Filho de Deus de fato, o Filho de Deus de fato vivo, o Cristo esperado, mas queria padecer naquela cruz, queria morrer, queria ser perseguido, queria sofrer, e queria dizer para os seus apóstolos no próprio texto, na continuação: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, só faz sentido se você entender a morte, entender a ressurreição, entender o chamado de Deus, que é necessário você negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E a pergunta que fica é essa: que tipo de Cristo nós cremos? Em que tipo de Cristo nós cremos? Em que tipo de Messias nós colocamos a nossa expectativa? Em que tipo de Messias nós de fato estamos decididos a seguir? Porque se é somente na frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não quer dizer muita coisa. A pergunta para você é: você está disposto a negar-se a si mesmo? O que é isso? O que é negar-se a si mesmo? Como eu nego a mim mesmo, né? É algo assim extremamente paradoxal, né? Como eu vou negar aquilo que eu sou? Como eu vou deixar de ser eu para ser alguma outra coisa? Não seria, quem sabe, no discurso de Jesus, o fato de que ele venceria a morte, abriria o caminho para a eternidade? E negar a si mesmo é justamente abrir mão de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que não tem valor, de toda a bijuteria, pelo tesouro. Abrir mão de tudo aquilo que é poeira, que é corrosivo, que de fato vai ser consumido pela ferrugem, que não tem valor para a eternidade. E de fato receber o Cristo em sua plenitude, em sua integralidade, rumo à eternidade. Quem sabe nós vivemos um tempo em que nós queremos o Cristo parcial. Nós conhecemos o discurso, conhecemos a teologia, conhecemos o texto, mas não estamos dispostos a abrir mão de tudo por ele. Não estamos dispostos.
quem sabe a gente faz uma espécie de simbiose entre aquilo que a gente acha que tem que ser e aquilo que é. E a gente molda Jesus, quem sabe, aos nossos anseios, aos nossos desejos. E aí é Jesus quem tem que abrir mão do seu ministério, daquilo para o que ele foi enviado, por causa justamente das nossas ambições. Esse Cristo não serve. Porque o Cristo que serve é o que vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga. Por quê? Porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O discurso de Jesus não para por aqui, né? Jesus vai responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus, não é? E Jesus diz: Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Entenda o trocadilho aqui. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. É como se Pedro dissesse: você é o Filho de Deus, e Jesus dissesse: você é o filho de Jonas. Não é isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Deus responde para Pedro: Simão filho de Jonas, feliz é você, Macários, né? Bem-aventurado é você, porque foi Deus quem te revelou isso. E ele vai dizer mais, ele diz, 18: e digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa? Confesso a você que é um texto que tem trazido em si, justamente esses versículos, a discussão milenar, quem sabe. Porque Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro. A palavra no aramaico, né, o idioma original antes de ter sido traduzido para o grego, é Kéfas, que é pedra. O texto no grego é Petros, que é pedra. Então Jesus vai dizer: tu és Kéfas, tu és pedra, e sobre esta Kéfas, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Em grego seria: tu és Petros, pedra, e sobre esta Petras, pedra também, está no feminino, né? Porque pedra é feminino, não daria para usar Petros, que é como Jesus chama Pedro, para pedra. Então tu és Petros, sobre esta Petras edificarei a minha igreja. E aí o que leva a gente a se perguntar, né, é a grande discussão sobre o que Jesus vai edificar a sua igreja. Muitos vão dizer, por exemplo, né, que Pedro é justamente o primeiro Papa, é a interpretação romana, e através de Pedro a igreja vai ser estabelecida ali, e vai haver uma espécie de sacerdócio, né, contínuo. Outros vão dizer que não é Pedro a pedra, mas sim o que ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, seria a pedra. Uma outra interpretação vai dizer que Jesus está dizendo para Pedro: tu és Petros. E aí teria uma pausa, e Jesus diria para si: sobre esta pedra, seria ele, edificarei a minha igreja. Mas quem sabe eu quero chocar você aqui um pouco, porque o texto está falando de Pedro, sim. É sobre Pedro que Jesus está falando. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. O que deve deixar a gente um pouco desconfiado, principalmente o pessoal da reforma, né? Como assim, né? Mas não é sobre Pedro, a pessoa de Pedro, o indivíduo Pedro. É sobre o Pedro confesso. É sobre o Pedro que entende, ainda que parcialmente. É sobre um Pedro que está de fato identificando, reconhecendo, indo além, quem sabe, da inteligência humana, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. A igreja de Jesus, ela será edificada sobre Pedro, sim, mas que confessou, tipificando ali todo crente, todo aquele que de fato reconhece quem é Cristo, todo aquele que vê em Jesus a promessa de Deus, todo aquele que olha para Cristo e identifica Ele como o Filho do Deus vivo. E a igreja? O que é a igreja aqui? Interessante porque a palavra que Jesus usa aqui, né? Tu és Petros, e sobre esta Petras edificarei. Jesus é o edificador, aquele que vai edificar a igreja, a minha eclésia, é a palavra no grego. Muita gente deve conhecer essa expressão, né? O que é eclésia? Eclésia é assembleia, é reunião. Eclésia é
na interpretação bem conhecida, os chamados para fora. Eclésia é justamente aquele grupo que sairia para discutir aquele assunto. Jesus está falando que edificaria a sua eclésia porque é necessário que o Messias tenha um povo do Messias. É necessário que o Messias tenha a assembleia do Messias. Porque o Messias sem um povo não faz o menor sentido. Então a eclésia que Jesus vai edificar é justamente a assembleia, os chamados para fora, que justamente professam o Cristo como Filho do Deus vivo. É sobre isso que é. Ele diz mais, não é? Ele diz, essa eclésia que ele vai justamente edificar, não é? Esta eclésia que Jesus vai construir sobre o fundamento que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vai dizer mais, ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender aqui que o que está sendo dito no original não é necessariamente o inferno como você pensou aí. Porque o inferno, quando a gente pensa em inferno, a gente pensa naquele lugar, né, pegando fogo, e o diabo com um tridente enfiando, né, no pessoal, quem sabe usando sua criatividade para torturar algumas pessoas. O diabo não está no inferno, né? Não é assim que a Bíblia diz. O inferno não é o reino do Satanás. O inferno é o lugar final para a condenação dos ímpios, dos descrentes, dos céticos e do inimigo, e do diabo e seus demônios. Não é o reino. Ninguém, teologicamente, quando pensa em inferno, pensa no diabo, né? Lá sentado num trono no inferno. A ideia não é essa. Mesmo assim, a palavra no original não é inferno, é Hades. É o lugar dos mortos. É o reino dos mortos. Na concepção judaica do primeiro século, o Hades, o céu, era o fim. Era o lugar onde todas as pessoas iriam. E dali não sairiam mais. Era o lugar final, o lugar que não é transição para canto nenhum, a não ser para aqueles que acreditavam justamente numa ressurreição no final dos tempos, que era justamente a teologia judaica do primeiro século de alguns. Então o que Jesus está dizendo? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte, e as portas do Hades, não pode prevalecer sobre ela. Por que prevalecer? Não é que o inferno está indo contra a igreja, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que as portas do Hades, do lugar dos mortos, está aberta, para que de fato exista um fluxo de pessoas caminhando para lá. Porque existe um fluxo de pessoas caminhando para lá, as pessoas morrem. Não é? Nós vivemos um problema crônico e tentamos todo o tempo, não é? Ignorar que é o fato de que a morte nos persegue. Não é isso? A gente vive, não é? Cuidando da saúde e tomando, quem sabe, algumas vitaminas, né, para tentar viver de maneira saudável, mas há uma queda na nossa performance, há uma queda na nossa saúde, né? Há uma queda na cor dos nossos cabelos, né? Mais para alguns que para outros, né? De fato, nós estamos caminhando para uma degeneração, não é isso? Nós estamos caminhando para a morte. Infelizmente, prematuramente, tantas vezes. E isso nos assusta. Nos assusta tanto que a gente ignora esse tipo de assunto, não é? Quando alguém começa a falar de morte, né, lá no Rio de Janeiro, assim, cala essa boca, né? Não quero ouvir sobre isso, não. Não é assim? E quando morre alguém próximo da gente, a gente se assusta. Fulano morreu, né? Porque a morte, de fato, é algo que está preso no nosso calcanhar, nos persegue. É justamente aquilo que nos atemoriza, que gera em nós um estado extremamente desconfiante, um estado extremamente inseguro nessa existência. O que Jesus está dizendo? Eu edificarei a minha igreja e a morte não tem mais poder sobre ela. A morte não tem mais poder sobre ela. Porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E todo aquele que de fato reconhece quem é Jesus, passou dessa vida para a vida eterna. E todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo, renasceu para a eternidade. E todo aquele que confessar de fato e colocar o coração naquilo que é o Cristo ressurreto dos mortos,
não será condenado. O discurso de Maria instituindo não só uma igreja, um templo, um ponto de encontro, um lugar para a gente se reunir, mas justamente aqueles que caminhavam para a vida eterna. Por isso o desafio para você, o desafio para mim ainda é, de fato, entregar a nossa esperança aos pés de Jesus, porque é nele onde se encontra a vida eterna. Porque é nele onde se encontra a única esperança do ser humano, e sem ele não temos esperança para nada. É uma esperança extremamente mentirosa, frágil, fake, não é? Como a gente pode, quem sabe, planejar o que vamos fazer no mês que vem? Vai dizer, Tiago, se a gente não sabe nem se vai estar vivo. A gente vive uma utopia, achando que os planos vão, de fato, acontecerem, né? Enquanto a nossa vida é tão frágil, que num tombo de uma escada a gente pode padecer. Entende isso? O discurso de Jesus é: a morte cessará. A morte não tem mais poder, porque eu estou instituindo a minha igreja, e todo aquele que faz parte dela, e todo aquele que confessar que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, tem a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna? Amém. Quem tem a vida eterna aí, bate palma que eu quero ver. Se você não bateu palma, amigo, não é a palma que te leva para o céu também, né? Convenhamos. Não vai chegar lá na hora, e aí, o que você está fazendo aqui? Não, ó. Eu fiz na igreja lá. Não é isso. É sobre colocar toda a esperança nisso. É sobre abrir mão de tudo por isso. É sobre encontrar o grande tesouro, a pérola de grande valor. É como se deparar com aquilo que de mais precioso se pode encontrar nessa existência. Não é sobre religião, não é sobre as nossas tradições, não é sobre aquilo que a gente acha que é sobre entregar a vida a Ele. Porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte não têm poder mais sobre ela. Ele vai dizer mais, né? Ele diz no 19 assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que isso significa? Que a gente pode perdoar o pecado das pessoas? Não. Significa que toda a condenação que estava sobre o homem será desligada, será cancelada. Pedro, tu tem a chave. Não é que Pedro tem uma chave, né? Como os quadros, né? Um chaveirão aqui, né? E tal. Você para entrar lá, você tem que ir, aí Pedro libera, né? Porque eu te vi lá embaixo, ou ouvi uma história. Não é essa. A chave do reino dos céus é o Evangelho. A chave do reino dos céus é a mensagem salvadora de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. A chave do reino dos céus é justamente essa boa nova de salvação que Jesus está deixando na responsabilidade desses homens para pregoar. A chave do reino dos céus é justamente o Evangelho que foi ensinado por Cristo, que liberta o homem de toda opressão, de todo desespero, de todo, quem sabe, caminho que conduz à perdição. É o Evangelho. E por que tudo que desligares na terra será desligado no céu? Porque todo aquele que confessa Jesus como o Cristo do Deus vivo, toda a condenação que estava sobre ele será desligada, será cancelada. Não é sobre perdoar pecado a gente, é sobre ter na mão, ter na boca uma mensagem que ela é de fato, ela é canceladora de toda a condenação que o homem pode padecer. Perceba aqui o trocadilho. Jesus diz assim: e sobre ela as portas, não é isso? Do Hades não prevalecerão, porque você tem a chave. Por isso que a porta não prevalece, porque Pedro, com o seu discurso, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele tem nas suas mãos a condição de trancar as portas da morte, para quem confessar Jesus como Senhor e Salvador, como Cristo, Filho do Deus vivo. O que é a igreja? Igreja não é um amontoado, não é um aglomerado, não é denominação, igreja não é prédio. Igreja é justamente o povo de Cristo, que tem uma missão: as boas novas de salvação, que tem uma missão:
cancelar toda a condenação, fechar as portas do inferno, fechar as portas da morte, que tem uma missão, um evangelho salvador, libertador de toda a opressão que o homem possa de fato ser submetido neste mundo. Não seremos igreja aqui em Timbó, lá em Blumenau, não sei de onde você vem, se não tivermos esta missão, pregar o evangelho salvador. O resto é engodo, o resto é evento, o resto é ajuntamento, podia ser qualquer coisa. A igreja só é a igreja fundamentada, estabelecida por Jesus, a rocha. Se tiver a missão de trancar as portas da morte, de ter a chave de um evangelho que de fato é libertador,